Olá! Seja bem-vindo ao canal Pode Dizer UESB. Eu me chamo Lara Lohane, sou aluna do 5º semestre do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Neste episódio do podcast, iremos receber como convidada a professora Taislane, que participará do nosso bate-papo sobre a temática Educação Básica ou Adoecimento Docente. Estão preparados? Bora lá dar início ao nosso bate-papo. Olá, professora! Seja muito bem-vinda. Primeiramente, agradeço por ter aceitado o convite e peço, por gentileza, que se apresente para os nossos ouvintes. Meu nome é Taislane Silva dos Santos Carvalho. Sou atualmente professora pelo Estado, concursada, 40 horas no Colégio Estadual Maria Leal Lopes. Atualmente estou na vice-direção, atuando como vice-diretora. Entretanto, na minha carreira docente, já em 10 anos, já passei por diversas modalidades, tanto no ensino infantil, fundamental e agora ensino médio. Bom, a minha carreira vem dentro desse mundo diversificado, como eu falei, passando por várias modalidades, vem traçando tanto como professora contratada e agora como professora concursada. Sou formada pela Universidade Estadual, a UESB, do Polo Jiquié, em 2015, e desde antes da minha formação já tinha atuado também pelo projeto IEL, que é um estágio remunerado, e antes mesmo da minha formação já ingressei no mundo da educação, através de uma oportunidade pelo município onde eu moro, em Piauí, na educação municipal como contrato, na educação infantil. Bom, professora, ao se tratar do trabalho docente, a saúde mental desses professores, sabemos que esta relação nos leva a possíveis reflexões, simplesmente porque, nos dias atuais, o trabalho ele se tornou um possível ambiente desencadeador do adoecimento mental desses professores. Devido a essas questões, podemos considerar que o trabalho ele acaba possuindo uma dupla característica, pois para alguns ele pode ser uma fonte de realização, de satisfação, e é o que de fato deveria ser, mas, por outro lado, ele pode tornar as pessoas nocivas à sua saúde. Nos fale um pouco sobre a sua concepção do trabalho docente e a relação do trabalho, desse ambiente de trabalho com a saúde mental dos professores. Bom, Lara, a saúde mental está realmente ligada com o trabalho, Nós sabemos que a realização do trabalho e a forma como nos desempenhamos interfere na nossa saúde e a nossa saúde interfere também no nosso desempenho no trabalho. E diante disso, perceber não só a falta de infraestrutura, a falta de valorização, mas principalmente após a pandemia, eu na vice-direção do colégio, percebo como afetou os funcionários, os alunos e os professores. Então, o professor hoje ele está bem vulnerável, acho que sempre esteve, por lidar com pessoas, por não conseguir distinguir, nem separar. Nós não conseguimos separar os problemas dos alunos com o desempenho dele na aula. Então, nós temos que lidar com tudo, pois nós queremos alcançar que esse aluno tenha êxito, que ele consiga aprender. Então, todos os fatores que interferem no aprendizado, o professor também se preocupa. E isso faz com que ele também leve outros problemas para si, afetando sua saúde, E você relata essas questões pra gente no seu lugar de professora e também de vice-diretora da escola que você atua. Então, de fato, a saúde dos docentes é um fator primordial para que ele consiga lidar com as atividades do dia a dia no contexto escolar. E você, como professora, da educação básica e também como vice-diretora, comente um pouco sobre os fatores que levam a esse desgaste, Bom, um dos fatores, realmente é esse envolvimento pessoal com a vida dos estudantes, os problemas que eles trazem para a escola, e que não tem como não se envolver. Outro fator realmente é a falta de preparo. Nós não temos uma formação que dê base para essa diversidade.
Outro fator é a falta de remuneração adequada, então a forma de valorização. Então o professor, além da falta de valorização, que ele se sente dentro desse plano de carreira, né, em que muitas vezes ele não se vê valorizado, além disso tudo, da forma real do trabalho, nós temos esses fatores, como eu digo, né, sociais, em que diretamente nos interferem. E o professor acaba também sendo atingido por essa diversidade de problemas. Sim, então são inúmeros fatores, né, como carga excessiva de trabalho, a remuneração inadequada, a falta também às vezes de cooperação e também até mesmo às vezes, né, indisciplinas de alguns alunos, não generalizando, que acabam acarretando esse adoecimento mental. E todos esses fatores, né, esses desgastes mental que o docente sofre, ele acaba não sendo favoráveis para o processo de ensino-aprendizagem, né? Se o professor está com sua saúde mental afetada, de fato ele acaba não produzindo bem, não exercendo sua função como realmente deveria exercer por causa dessas condições de saúde mental. E, então relate um pouco sobre os sintomas que esse sofrimento mental acaba causando aos professores, tanto se você já passou por algum desses sintomas, quanto também relatos, né, de colegas de profissões, do seu ambiente de trabalho. Apesar de não ser uma profissional qualificada para diagnosticar sintomas, né? Mas é notório nas falas o que nós professores, né, passamos e sentimos. Então, nos ACs, principalmente, quando estamos juntos, percebemos o quanto um às vezes não percebe, mas o outro também está sentindo a mesma coisa. Atualmente, nos ACs das áreas, o que mais é dito é sobre esse esgotamento. E é um esgotamento não só físico, é um esgotamento mental. Tivemos a reunião com os pais, os professores falaram, nós estamos em abril e nós estamos todos cansados, parecendo estar já em novembro. Então, eles relatam, né, esgotamento físico, baixa imunidade. Esse ano, muitos professores e até funcionários, alunos, dando atestados frequentemente. Professores que nunca apresentaram assim um atestado de mais de 2 dias, ficando semana fora do colégio. E eu sei que não é por querer, mas porque se a imunidade está baixa, o seu sistema imunológico também está afetado. E isso não é só pelo fator físico, mas principalmente pelo emocional. Então, a falta de sono, alguns falando que, apresentando que não conseguiu dormir direito, dores de cabeça, e principalmente a queixa, né, de se sentir esgotamento, emocionalmente afetados. Então, esses sintomas são que eu escuto mais e que até mesmo a gente vivencia, porque quem está na gestão também vivencia esse esgotamento físico, mental, e acaba que dor de cabeça, baixa imunidade, nós estamos apresentando. Outro sintoma é, como eu estou dizendo, em relação à sensibilidade até mesmo no ambiente. Como eu já relatei, né? Esses professores estão mais sensíveis, estão mais estáveis em relação ao emocional, né? E com essa sensação de estar mais cansados também. Então, esses são sintomas que a gente consegue mais perceber. Né? Sim, e segundo pesquisas, né, artigos, é muito visto que alguns também sintomas são insônia, alteração no humor, ansiedade, perda de apetite, esgotamento, e alguns entram até em depressão devido, né, a esse adoecimento mental. E todos esses sintomas, né, causam nos professores sentimentos de frustrações. Outro motivo também contribuinte são as condições de trabalho, tanto física quanto a precariedade de recursos, né, que acabam limitando o trabalho de vocês docentes. Comente um pouco sobre essas condições de trabalho que acaba contribuindo para esse adoecimento mental. As condições físicas não são aquelas que nós almejamos encontrar. Apesar de hoje estar no colégio em que está passando por uma reforma, então nós vamos melhorar fisicamente nossa estrutura da escola, o fato de não poder parar de dar aula enquanto acontece a reforma é outro fator de desgaste para os alunos e professores. Então nossas condições físicas vão melhorar. Nós estamos passando por uma reforma,
onde está acontecendo uma constante mudança de telhado, a parte elétrica, porque estava realmente muito danificada. Nós estamos com iluminação pouca, nós ganhamos computadores, não poderíamos montar nosso laboratório de informática por causa da faixa elétrica. Então, vai acontecer a reforma e vamos ter uma escola realmente melhor. Mas a minha realidade mesmo de escola infantil, de creche, em que o espaço onde os alunos estudavam era casas alugadas, totalmente inapropriadas. Banheiros não adaptados para crianças, não era nem sala de aula, eram cômodos de casa. Então, um dava aula no que era a sala, o outro dava aula no que era o quarto. Hoje mesmo na escola que eu estou estadual, nós temos uma quadra e não podemos jogar por causa da vizinhança, porque na quadra não fizeram alambrado. Então, não pode ter educação física, prática, mas além dessa falta de estrutura, nós às vezes também temos, como eu disse, as condições de uma carga horária maior. Então, esse é o quadro de algumas situações, né, das duas condições que nós temos de trabalho, que é a falta de estrutura, remuneração inadequada e a falta de estímulo mesmo na condição de carreira. E todo o nosso bate-papo aqui acerca dessa temática, né, do adoecimento docente, da falta de condições de trabalho, tudo que foi dito aqui nesse podcast, discutido, abordado, é reflexo da desvalorização do professor. Essa falta de prestígio, né, vivenciada pelos docentes, tanto no seu ambiente de trabalho, né, quanto vivenciada também na sociedade. Por gentileza, professora, comente um pouco sobre a desvalorização dessa classe. Com certeza, a falta de condições é reflexo da desvalorização. A sociedade sempre viu, e na verdade surgiu a educação como uma forma de assistencialismo. Então é um serviço que muitos veem feito por amor e não como uma profissão que a pessoa passou uma formação, se qualificou para exercer. É como se o professor estivesse fazendo uma boa ação, que ele devesse fazer por amor, mas na verdade ele ali não é uma pessoa que está sendo voluntário, ele é um profissional qualificado e que está ali para desempenhar um papel em que ele se qualificou e ainda continua se qualificando para desempenhar. Mas não só a sociedade em si, como os governos públicos, a falta dessa visão da educação como algo realmente, como profissão, algo que realmente pode contribuir, acaba deixando como secundário, né? Nós percebemos que todos os políticos nas campanhas falam muito sobre educação, segurança, mas não acontece essas mudanças que sempre é prometida. Estamos chegando à reta final da nossa roda de conversa e gostaria que você falasse um pouco de possibilidades para que esse adoecimento mental dos professores possa ser amenizado. Acho que de forma imediata seria o acesso de forma igualitária a um psicólogo. Acho que todos os profissionais, não só os professores, mas todos os profissionais da educação, tanto da equipe de limpeza, da equipe da merenda, da equipe da gestão, secretariado e os professores, né, os docentes, eles deveriam ter acesso a um psicólogo. E também a valorização, né, do profissional. Acho que devem ser revistos alguns meios de formação do profissional, o plano de carreira, a estimulação do crescimento do plano de carreira, isso também com facilidades, né? E também a existência de um psicopedagogo na escola ajudaria muito, porque os estudantes também devem ser cuidados, porque quando o estudante está doente, o professor diretamente é atingido. Ele não tem como não ser interferido e ele não tem como demandar ajuda, porque ele não tem essa formação, ele não tem capacidade de lidar. Eles tentam e eles fazem muito, nós fazemos muito. Então, o psicopedagogo poderia não, eu digo com certeza, seria de fundamental importância dentro da escola, para também ajudar na saúde mental do professor e de todo o colégio em si.
Concordo com você, professora, que essas questões aqui citadas realmente abririam, né, caminhos para que ocorresse de fato uma melhoria no adoecimento mental desses professores, né? Agora, antes de darmos tchau aos nossos ouvintes, qual recado você deixa para a classe, né, docente, para os seus colegas de profissão? Meu recado para os queridos colegas de profissão é não desistir, pois nós sabemos o quanto nós somos necessários. A pandemia trouxe realmente, apesar de alguns não reconhecer, a importância do educador, do professor e professora em sala de aula. Quantos alunos foram prejudicados no seu aprendizado pela ausência e pela distância nesse momento em que nós fomos obrigados, né, a ficar. E principalmente também não se calar. Não acho que é normal. Nós não somos super-heróis, nós não somos inalcançáveis, inabaláveis, nós não somos imbatíveis. Então, procure ajuda, converse com alguém, faça sim terapia. Terapia não é coisa para quem é fraco, mas sim para nós podermos nos ajudar e assim continuar a ajudar tantos alunos. Em meio a tanto caos e a tantos problemas, sempre vem algo para nos alegrar. Então, em meio a tantas dificuldades iniciadas, você vê um aluno retornar para a escola pedindo ajuda para poder fazer uma inscrição e para poder estar treinando para a redação no Enem, assim como eu vivenciei, é uma alegria. Ver um aluno chamando você no privado para pedir ajuda para estudar nas questões de biologia, para o Enem, é uma alegria. É você ter reconhecimento que às vezes você não vai encontrar fora, mas naquele momento é recompensador. Então, assim, não desistam. Nós somos realmente necessários, fundamentais. Nossa profissão é algo que, para muitos, é motivo de salvação de uma condição em que eles não conseguem se ver que possa mudar, que possa superar. Então, esse é o meu recado. Sejam fortes, continuem, não desistam e sim, procurem ajuda também, pois nós não somos inabaláveis, não somos super-heróis, mas nós temos sim a força de poder ajudar muitas pessoas. Então, né, chegamos ao fim deste episódio do nosso podcast. E eu agradeço muito a professora Taislane por ter aceitado esse convite, né, de vir aqui participar do nosso bate-papo acerca da temática, nessa temática tão importante, pouco discutida, mas muito necessária. Foi um prazer poder conversar com você sobre o adoecimento, né, dos docentes. E tenho certeza que os seus relatos, né, diante da sua experiência como professora, como vice-diretora, irá contribuir muito acerca da temática. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Realmente é algo necessário, a escuta de quem está vivenciando esse momento. Então, essa oportunidade da universidade estar sim buscando esse contato, estar buscando nos ouvir, realmente é fundamental. Então, agradeço pela oportunidade e espero que meu relato possa contribuir, né, para que essas pesquisas encontrem algumas resoluções e que possa ajudar de forma geral na educação. Muito obrigada.